Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. E que realmente cada um de nós estejamos aqui presente para a gente ouvir os ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O nosso estudo da noite, vamos fazer logo algumas observações. Primeiro, a referência, bibliográfica, no caso. Todo o nosso estudo ele foi baseado no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, obviamente no livro O Livro dos Espíritos, que é o objetivo do estudo da noite, dos dias de sábado, e algumas revistas espíritas. Na Revista Espírita de Kardec. E tem outra coisa importante, que é um recado de Kardec, que vale a pena a gente falar, a gente lembrar. Porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, todos nós, ou a maioria de nós, já sabemos que ele é dividido em 4 partes, ou 4 livros, e que estamos estudando a segunda parte, que inclusive é a maior. Tem mais de 500 perguntas. Cerca de 537 perguntas, e que trata exatamente da vida do espírito no plano espiritual. Tem várias perguntas importantes, interessantes, que às vezes nós temos essa curiosidade de saber como é o outro lado, Aí Kardec, lá no livro O que é o Espiritismo, que é outra coisa importante que Kardec nos ensina, a estudar. Ele nos deu uma orientação já no livro dos médiuns, no 3º capítulo, chamado Método. É um capítulo pequenininho que ele nos ensina a estudar e a como transmitir os ensinamentos, como devemos nos comportar na transmissão do pensamento espírita. E nesse livro, nesse capítulo Método, ele já fala, naquela época, que para quem não conhece o Espiritismo e está querendo conhecer, se a gente tem algum amigo, alguma pessoa que é simpatizante, quer ter uma ideia melhor, que comece pelo livro O que é o Espiritismo. É um livro pequenininho, poucas páginas, que você, num dia, você já consegue ler, e você tem aquela visão geral do que é o Espiritismo, e depois parte para a obra fundamental, no caso, que é o Livro dos Espíritos, e as outras complementares. Tá certo? Aí, nesse livro, Kardec fala exatamente, num dos capítulos, que tem o título Depois da Morte, ele explicando o que é que acontece lá depois da morte, que é exatamente também o nosso tema no Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar, em todos os capítulos desse livro, eles são 11 capítulos, e nós estamos no 6º capítulo. Aí nós estamos estudando essas interferências, o que é que faz lá, o que é que faz aqui, como é que ocorre o intercâmbio entre um mundo e outro, tá certo? A importância da encarnação para a vida futura e assim por diante. Aí Kardec colocou lá no livro O que é o Espiritismo. Ele disse que muitas vezes, a gente falando da vida futura, aí se diz o seguinte, que não se sabe o que é que se passa nessa vida futura, porque ninguém veio nos contar. Aí ele diz, isso é um erro. É um erro. Por quê? Porque justamente, precisamente, os que nelas já se acham, certo? É que veio nos contar. E isso de uma maneira não apenas teórica. Aí ele diz o seguinte, eu vou ler exatamente o que ele fala. Estas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são o resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos, observados em todas as fases e períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala, segundo seus hábitos, durante a vida terrena, seu gênero de morte, etc. Então, ele faz essa observação, que todas essas respostas que nós temos, que está aqui no Livro dos Espíritos, não é apenas uma teoria, mas elas são
na prática, tá certo? Elas foram feitas direta e em vários tipos de espíritos nós encontramos respostas, porque todos nós temos alguma coisa para ensinar. Mesmo os espíritos ligados ao mal, espíritos inferiores, quando eles dão a sua comunicação, eles estão nos ensinando o que não devemos fazer, como não devemos ser, tá certo? Porque a gente vê o sofrimento que cada um deles passa. Bem, então o nosso capítulo, como nós falamos, é o capítulo 6, dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. E o item é recordação da existência corpórea. Esse item ele tem 16 perguntas, na verdade fica em torno de 20 perguntas, porque tem algumas que tem A e B. E nós vamos hoje encerrar esse item, recordação da existência corpórea. Nós vamos estudar da questão 317 a 319. E como nós estamos encerrando essa parte, aí nós resolvemos dar uma geral nesse item, que vai ser bom para aqueles que vêm acompanhando aos sábados, né, todo o nosso estudo, que é feito todo sábado, de maneira sequenciada, e para aqueles que estão hoje pela primeira vez, ou estão não perder a primeira aula, perder a segunda e alguma coisa, então vamos ter uma ideia, porque para fechar esse item, né, sobre recordação da existência corpórea, vai ter muitas coisas interessantes que às vezes a gente para se perguntar, tá certo? Querendo saber, de alguma maneira, para se instruir e se melhorar. Então, a primeira pergunta, que é a 304, aí é uma pergunta bem, assim, esperada, vamos dizer assim. Kardec pergunta, lembra-se o espírito da sua existência corporal? Ou seja, quando a gente desencarna, eu desencarnei agora, será que quando eu chego do outro lado eu vou lembrar da minha vida corporal, da minha vida que eu tive, dessa encarnação que eu tive? Aí a pergunta é essa, é uma pergunta simples, uma pergunta direta. E a espiritualidade responde sim, vai lembrar sim das vidas que teve, não só dessa, pode lembrar de outras, tá certo? E às vezes a gente, quando lembra, a gente até ri ou às vezes se penaliza de nós mesmos, porque nós, quando estamos lá no plano espiritual, nós temos uma visão mais ampla da importância de estarmos aqui encarnados. Temos uma visão ampla do que é realmente a nossa vida, que a vida real, a vida verdadeira, é no plano espiritual, tá certo? Aqui é uma escola, é um hospital, é algo que nós precisamos para nos melhorar. Então, inclusive ele faz a comparação, comparando com um homem que chega à madureza e que vai rir das suas loucuras de moço, né, das suas infantilidades na fase infantil. Então, da mesma maneira, muitos de nós, quando desencarnamos, vamos lembrar dessa nossa encarnação e vamos nos lamentar por determinadas coisas que deixamos de fazer ou que fizemos e que não era bom. Então, que a gente pense, porque o nosso livro, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, o nosso estudo da doutrina espírita, gente, não é para a vida futura, não é para amanhã, é desde já, tá certo? Uma coisa está interligada à outra. Não vamos, eu vou deixar isso para a próxima encarnação. Não, vamos começar hoje. Vamos aproveitar essa. Essa é a nossa melhor versão, tá certo? A nossa melhor versão é essa, de hoje. Aí Kardec continua indagando. Ele continua perguntando, será que a lembrança da existência corporal, ela se apresenta, quando a gente desencarna, ela se apresenta assim, aquela recordação de uma maneira ampla, de uma maneira completa, de uma maneira repentina? A gente já sabe que a gente lembra. Agora ele quer saber se a gente lembra de uma maneira repentina, de uma maneira completa. Aí a espiritualidade diz que não. As informações vêm aos poucos, né? As imagens, as lembranças vão surgindo gradualmente, à medida que a gente fixa os nossos pensamentos naquilo que nós queremos e precisamos recordar. Aí, continuando, o que eu achei muito interessante, esse também eu vou ler literalmente, está lá no livro O que é o Espiritismo, porque quando a gente fala da questão anterior, a gente lembra, não sei se passou assim pela cabeça de vocês nesse momento, se passou, por favor, me avisem. Uma criancinha, um recém-nascido, quando morre, uma criancinha de 1 ano, como é que ela vai lembrar dessa vida agora? O que é que vocês acham? Né?
Então, é isso que eu achei interessante, porque quando a gente lembra do adulto, é fácil, né? Eu tenho 30 anos, eu tenho 40, eu tenho 50, aí vou lembrar do que eu fiz, né? Eu desencarnei agora com 40 anos, vou lembrar. Mas uma criancinha, aí está lá no livro o que é o Espiritismo. Eu vou ler o que Kardec fala. É um capítulo que tem como título Depois da Morte. Aí ele diz, Kardec perguntou, qual, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em terra-idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Ela tem 8 meses, desencarnou. Ela vai para o plano espiritual, tendo as faculdades da sua infância, do que ela estava vivendo com os 8 meses, 1 ano, 3 anos, 2 anos de idade? Essa é a pergunta. Tá certo? Repetindo, qual, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em terra-idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Aí vem aí a resposta da espiritualidade. O incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da sua encarnação. Ou seja, as suas faculdades, as suas lembranças não vão ser dessa desencarnação durante 8 meses ou 1 ano de vida. Vai ser da anterior. Ela vai manter as suas faculdades da sua encarnação anterior a esta. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. Aí eu achei interessante e bem esclarecedor. É um assunto que, às vezes, nos mexe com a gente se pergunta, né? E o recém-nascido morreu, como é que ele chega do outro lado? Então, ele vai chegar com os pensamentos, com os sentimentos da sua encarnação anterior. Porque nessa encarnação que ele desencarnou tão novinho, ele não teve tempo de expressar nada. E Kardec ainda faz uma observação, viu, gente? Ele diz, nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como adulto, porque pode ser um espírito adiantado. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com a graça da inocência. Isso está lá na Revista Espírita, de janeiro de 1858, uma mensagem cujo título é Mãe, estou aqui. Então, e inclusive ele até alarga um pouquinho essa ideia para aquelas pessoas que desencarnam, mesmo numa fase mais avançada, mas que desde a infância têm deficiência psíquica, tá certo? Então, às vezes acontece exatamente isso, o mesmo padrão do que acontece com a vida de quem desencarnou novinho, recém-nascido ou bem pequenininho. Então, eu achei interessante acrescentar essa questão da criança. E Kardec continua perguntando, né, se o espírito se lembra de maneira detalhada de todos os acontecimentos da sua vida, se ele pega isso de um golpe de vista só. E a espiritualidade responde que ele não lembra de detalhes, tudo pormenorizados. Ou seja, não porque ele não possa. Se for aquela pessoa que queira, ele até que consegue, ele se esforça e consegue, mas porque não tem necessidade. É como, por exemplo, nós, né? Nós aqui encarnados, fazendo a comparação. Se você perguntar da sua vida, desde que você nasceu até agora, tem muitos momentos que você não lembra e que não é relevante para o que você é, para como você está agora, o que você pensa, a pessoa que você é, o caráter que você tem. Então, da mesma maneira, em relação às encarnações anteriores ou mesmo na encarnação recente. Eu desencarnei agora, então, dessa encarnação minha, vão ter certas coisas, certos detalhes que não tem necessidade de eu relembrar, tá certo? Mas Kardec perguntou, mas se quiser, pode? Pode, tá certo? Ele continua perguntando e agora ele faz uma pergunta que eu achei muito importante para a gente refletir, achei
muito boa mesmo. Ele diz: entrever o espírito, o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, quer dizer, será que quando a gente desencarna, a gente vai perceber, vai lembrar disso, que essa vida, essa encarnação é importante para a vida futura? Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje, nessa encarnação agora, é importante para quando a gente desencarnar? Como é que nós vamos estar nesse plano espiritual? É isso que Kardec está perguntando. Será que o espírito vê o objetivo da encarnação? Certo? Então, certo que vê, né? E compreende muito melhor do que em vida do seu corpo, tá certo? Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. É por isso que eu falei que essa é a nossa melhor versão. Na encarnação anterior, a gente já deixou algumas coisinhas e viemos para essa encarnação um pouco melhorados. Aí que a gente se esforce e consiga cada vez mais, para que nós temos uma meta. Nós temos uma meta. E é uma lei de Deus. Que você queira ou não, você vai chegar à perfeição. Agora, essa caminhada, nós temos o livre-arbítrio e nós vamos utilizando. Uns chegam mais rápidos, outros menos. Por enquanto, nós estamos como espíritos, na escala, né, espírita, nós estamos espírito de terceira ordem. Nós todos, né? Nós temos, de vez em quando, raiva, medo, inveja, ciúme, etc. Então, nós somos espíritos da terceira ordem. E a nossa meta é chegar a ser de segunda ordem. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dessa escala, que é uma coisa assim extremamente importante no estudo do espiritismo, gente. Aí Kardec, ele pergunta também, que eu achei interessante, sobre como a vida passada se retrata na memória do espírito. Porque a memória, gente, está no espírito. Então, desde as nossas encarnações, nós já temos talvez milhares, não sei dizer, de encarnações, mas todas essas encarnações nós vamos adquirindo, tá certo? Adquirindo certas qualidades, certas atitudes boas e que fica fazendo parte de nós. Nós não perdemos, o espírito não retrograda, ele não volta, ele não fica pior do que o que nós somos. Nós daqui para frente é sempre melhor, tá certo? E uma das coisas importantes está exatamente nessa memória, em guardarmos essa memória. Ela não está na mente, né, como no materialismo, né? O materialismo, tudo é a mente. Então, quando você morre, acaba tudo. Não fica nada, não fica sentimento, não fica vontade, não fica desejo, não fica nada, morre tudo. O espiritualista continua, então está no espírito. Por quê? Porque o perispírito, ele muda. A proporção que nós vamos evoluindo, o perispírito também vai evoluindo. Ele é um fluido que envolve o espírito. Então, a memória está no espírito. Kardec fala isso várias vezes nos seus livros. E aqui ele já desvia um pouco as perguntas para uma outra direção. Ele diz assim, o respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Eu desencarnei, eu tenho um livro que eu gosto muito. Aí quem ficou aqui cuida desse livro, cuida desse objeto. Será que quando alguém está fazendo isso, eu me sinto feliz lá? Eu capto isso? Aí o que a espiritualidade diz? Que não é o objeto em si, gente, é a lembrança, é o pensamento. Porque toda vez que a gente olha para um objeto que pertenceu a alguém e a gente cuida e a gente zela, então naquele momento você lembra daquela pessoa e todo mundo gosta de ser lembrado. E quando é lembrado com carinho, com amor, aí é que é bom, tá certo? Aí é que faz um bem enorme para aquele que está sendo lembrado. Então não é o objeto em si, porque muitas vezes aquele que desencarnou, quando chega lá, já percebe que aquele objeto não é relevante, não faz parte daquele mundo da matéria, não lhe interessa mais. Mas o que ele vai gostar é porque você olhou e lembrou dele. Então, na verdade, é o pensamento, tá certo? É a lembrança que vai lhe dar prazer e vai lhe dar felicidade.
Outra coisa importantíssima que Kardec perguntou nesse item, né, de recordação de vidas corpóreas. Será que a gente lembra do sofrimento que nós passamos aqui? Todos nós aqui temos problemas, todos nós. Tá certo? Ou de ordem física, ou de ordem moral, ou de ordem material, mas todos nós temos de relacionamentos e tudo mais. Então, todos nós temos problemas. Será que a gente lembra daquelas coisas importantes, gente? Quando eu falo desses sofrimentos, são sofrimentos chaves, são sofrimentos que são verdadeiros o quê? Um material didático para a nossa evolução. Nós estamos, tudo que nós passamos na nossa vida foi escolha nossa. Nós já estamos nesse nível, nós já caminhamos bastante. Então, nós já participamos das escolhas das nossas provas, do estilo de vida, das coisas que nós temos. Alguém pode dizer, tá louco, tá vendo que eu não ia escolher isso? Isso aqui não eu escolhi, mas escolheu. E a gente lembra disso, sabe? A gente lembra, não é só quando morre, não. Quando a gente dorme, tem um desdobramento. A gente deixa nosso corpo ali dormindo e nós ficamos no plano espiritual e a gente relembra exatamente aí, com certeza, se você... É por isso é importante a prece, né, a oração, pedir ajuda para você conversar com seu anjo de guarda, conversar com amigos e familiares que gostam de você, porque vão nos orientando e quando a gente voltar, estiver no estado de vigília, a gente sempre tem atitudes melhores. Certo? Às vezes a gente está com um problema, vai dormir, às vezes quando acorda, e de repente tem, puxa, eu não pensei nisso, tá? E tem uma ideia. Às vezes é o que você conversou com seus amigos espirituais, com seu anjo de guarda. Tá certo? Todos nós temos um anjo de guarda, todos nós. Sem exceção. Aí, veja só, então é importante conservar essa lembrança? É importante sim, diz a espiritualidade que é importante, porque a gente... Lembrando do que a gente sofreu, a gente começa a nos planejar e nos esforçar para sermos melhores cada vez mais, para não passar por determinados sofrimentos, por não ter mais aquela necessidade, tá certo? De utilizar aquele material para se melhorar. Aí, já que Kardec falou em sofrimento, aí na outra pergunta ele faz o seguinte, e os prazeres, né? Ao deixar a terra, o homem que nela foi feliz sente falta dos prazeres que teve? Porque, no geral, ele diz que vai ter justamente aqueles espíritos inferiores, muitos ligados ainda à matéria. Então, ele vai ter saudade, ele vai sentir falta desses prazeres, porque ele ainda está muito ligado à matéria. Mas aqueles que já estão mais desligados, eles vão perceber que aquilo não é relevante para o seu melhoramento. Então, muitas vezes, ele até vai se programar para não ter determinado tipo de vida, para não ter determinados prazeres ligados à terra, ao material, tá certo? E ele pergunta outra coisa também que eu achei muito interessante, um espírito está fazendo algum trabalho, ele está encarnado, está fazendo algum trabalho importante para milhares de pessoas. Está criando alguma coisa, inventando alguma coisa, seja na tecnologia, seja na medicina, alguma coisa que seja importante, seja de vulto mesmo. Aí ele vai, antes dele terminar, antes de ele concluir, ele desencarna. Aí ele chega lá, será que ele vai ficar se lamentando porque desencarnou? No geral, esses espíritos, quando estão encarnados e pertencem, eles fazem esses trabalhos de vulto, eles vão ter um entendimento, no geral, tá certo? Não são todos, mas no geral eles vão ter um entendimento e não vão se lamentar. Por quê? Porque eles vão perceber que outros que ficaram aqui no planeta Terra, tá certo? Podem continuar o seu trabalho, porque, no geral, um trabalho não depende exclusivamente de uma mente só, de uma cabeça só. Geralmente tem muitos outros envolvidos. Às vezes até de um país para outro, de um local para outro. Às vezes não é nem no mesmo ambiente. Você está pensando numa ideia aqui e um outro lá no Japão tem a mesma ideia e vai querer construir a mesma coisa. Tá certo? Isso acontece, e isso até cientificamente já está provado isso
A tecnologia já mostra isso, tá certo? Então, ele não vai se lamentar, sabe por quê? Porque ele vai perceber que, mesmo estando lá, ele vai poder ajudar quem está aqui, influenciando, dando ideias, conversando durante a noite, enquanto o outro dorme, tá certo? Então, ele vai continuar, ele pode até, dependendo do seu grau evolutivo, ele pode até continuar trabalhando, só que trabalha de lá, do outro lado, tá certo? Ele está lá, mas em contato com o que estão aqui. E agora nós chegamos à nossa questão propriamente dita da noite, tá certo? Eu não falei de todas as questões que estão contidas nesse item, né? Porque elas já foram estudadas questão por questão. Aí vamos lá, a 317, que eu achei muito interessante, eu achei importante essa pergunta. Kardec faz o seguinte: os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? É interessante, né? Será que a gente conserva esse amor à pátria? Aí a resposta, ela é pequena, e depois vem uma nota de Kardec. A espiritualidade diz o seguinte: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Então, vejam que a gente, para entender a resposta, a gente precisa saber quem são os espíritos elevados. Os espíritos elevados são os espíritos puros ou perfeitos e os espíritos bons. Por isso que eu falei no início, a importância, gente, cada vez a gente vai, quando a gente estuda essa escala espírita, a gente vai notando como ela ajuda a nossa compreensão quando estamos estudando as outras questões, quando estamos estudando o livro dos Espíritos. É realmente muito interessante. Essa escala, ela está também aqui, nessa segunda parte desse livro, tá certo? Ela começa a partir da questão número 100. Eu não sei exatamente quantas questões ela tem, mas é a partir da número 100 que Kardec vai perguntar, vai acrescentar e vai falar dessa escala. É uma escala que ela é composta, já falei inclusive aqui, mas eu vou repetir, eu acho que vale a pena. São de uma maneira bem superficial, mais detalhada, vamos lá no Livro dos Espíritos e vamos estudar. A escala espírita, nós temos 3 ordens. Então, todos os espíritos do universo, tá certo? Eles se encontram em uma dessas 3 ordens. Ou na primeira ordem, que são os espíritos puros ou perfeitos. De segunda ordem, são os espíritos bons. E de terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. Lembrando que esses títulos, perfeitos, bons e imperfeitos, não são adjetivos, são estados, são títulos, vamos dizer assim, são conquistas que nós temos. E para a gente saber, os espíritos puros têm o amor incondicional, têm a sabedoria. O único exemplo que nós temos, que nós conhecemos, Jesus. Os bons espíritos são os espíritos que eles já possuem a bondade, eles possuem o desejo do bem. Não é que o bem se sobreponha sobre o mal. Não, eles têm o desejo do bem. Eles só desejam o bem. E dentre eles, existem 4 classes. Existem espíritos bons, uns que são mais evoluídos do que o outro. No fator bondade, todos são iguais, mas em sabedoria, em ciência, tem diferença. Eles têm ainda algo a se melhorar. Eles precisam ainda reencarnar, tá certo? Não mais em planetas de expiações e provas, mas em outros planetas mais adiantados, tá certo? E os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda temos necessidade de retirar certos vícios, certos sentimentos. Então, quem são os espíritos imperfeitos? Para a gente, é importante, inclusive, a gente se classificar, porque a gente começa a ter uma meta. A nossa meta, pelo menos a minha, né, eu creio que é a de todos, é chegar à segunda ordem. Então, os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda sentem, certo? Raiva, ódio, ciúme, inveja, tem todo esse sentimento, orgulho, egoísmo, tá certo? Somos espírito
não bons. Os bons são de segunda ordem. Agora, nós somos pessoas boas. Não confundir pessoas boas com espíritos bons. Nós somos pessoas boas, nós já estamos aqui, numa casa religiosa, né? Podemos estar numa igreja católica, numa evangélica, não importa. A gente já está em busca de uma espiritualização, tá certo? Nós já fazemos o bem. Agora, a gente faz o bem, tem hora que a gente faz o bem, pode ser até a maioria das horas do nosso dia ou dos anos da nossa vida, não importa. Mas uma vez ou outra, a gente tem raiva de uma pessoa, dá vontade de esganar aquela pessoa. Então, a gente teve uma pessoa pisou no seu pé, puxou seu cabelo, você sente dor e sente raiva. Isso vem de dentro, você... Nem que seja um pouquinho, mas você sente. Um espírito bom, ele sentiria só dor. Mas o amor continuaria do mesmo jeito. O desejo do bem em relação àquela pessoa continuaria do mesmo jeito. Então, não tem essa diferença. Então, veja só a resposta. O princípio é sempre o mesmo para os espíritos elevados, ou seja, quando Kardec diz aqui espíritos elevados, ele está se referindo ao espírito puro e espírito bom. A pátria é o universo. Na Terra, Terra com letra maiúscula, ou seja, o nosso planeta Terra, a pátria, para eles, está onde se ache o maior número das pessoas que eles são simpáticas. Simpáticas. É uma palavra que significa você dar sim à ideia. Quer dizer, eu dou sim a uma ideia, fulano dá sim, o grupo dá sim. Então, são pessoas simpáticas. Nós compartilhamos aquela mesma ideia. Então, a pátria, para quem está na Terra, né, está onde se ache o maior número das pessoas que eles são simpáticas. Então, não obrigatoriamente, quando a gente desencarnar, eu vou me juntar ou vou me sentir assim só com quem era brasileiro. Não. É tanto que, inclusive, a linguagem do espírito é o pensamento, gente. Não importa de onde você encarnou, você vai entender tudo. A linguagem é através do pensamento. É uma linguagem universal no plano espiritual. Não existe diferenças de línguas como nós temos aqui, tá certo? Aí Kardec faz uma nota. É uma nota um pouquinho grande. Ele diz assim, mas eu achei que é muito importante a gente ler, né? Ele diz aqui: a condição dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham. Geralmente, os espíritos de ordem elevada, só por um breve tempo, eles permanecem na Terra, tá certo? Os espíritos elevados, que inclusive nós podemos lembrar de espírito puro, só Jesus, né? Que nós tivemos ele aqui entre nós há mais de 2000 anos atrás. De espíritos bons encarnados são raríssimos, tá certo? Agora, espíritos bons desencarnados são aos milhares. Por quê? Porque todos nós temos um anjo de guarda. Isso é uma lei. Deus estabelece que todos nós temos um anjo de guarda. Aquele espírito de ordem superior à nossa e que nos ajuda em nossas várias existências. E quando nós estamos no plano espiritual, é o trabalho deles. Inclusive, tem lá no livro dos Espíritos, quando a gente está estudando a escala espírita, que esse trabalho de anjo de guarda é determinação de Deus para esses espíritos de segunda ordem e que eles executam com o maior prazer. Porque jamais poderia ser um de terceira ordem, porque de terceira ordem, se ele dissesse para mim, faça isso e eu não fizesse, ele já podia querer me dar um cascudo, podia ficar com raiva de mim, né? Então não pode, gente, tem que ser um superior mesmo. Então, o espírito de segunda ordem, que ainda precisa se melhorar, o seu anjo de guarda vai ser um espírito de primeira ordem, e assim por diante. E quantos espíritos existem? Eu falo só de Jesus, porque o que nós sabemos que esteve aqui entre nós, né? E por falar entre nós, eu me lembrei agora, eu gosto muito dessa frase de Chico, né? Chico diz que
é mais fácil a gente encontrar Jesus aqui na terra do que no céu. Isso é muito bom, né? E a gente fala muito, né? Quando que Jesus está no meio de nós, quando dois se reúnem e tal, né? Tem inclusive uma historinha que eu achou interessante, né? Do mestre, o discípulo diz: mestre, quando o senhor morrer, o senhor vai direto para o céu, vai para o 7º céu. Aí ele diz: não, filho, eu vou para o inferno. Aí disse: não, o senhor está brincando. Ele disse: não, eu vou para o inferno. Ele disse: mas mestre, o senhor, com essa bondade, esse amor, o senhor vai para o 7º céu. Eu disse: não, filho, eu vou para o inferno. Mas por que, mestre, você vai para o inferno? Mas, meu filho, como é que eu vou tirar você do inferno se eu estiver lá no céu? Não é verdade? Então, a gente pensando nisso, Jesus está no meio de nós, ele está muito próximo. Não vamos pensar que ele está distante, não, gente, ele está bem pertinho. E o nosso anjo de guarda também. Inclusive, ele pode ser bem... ele é bem evoluído, mais evoluído do que nós, pode estar até encarnado em algum outro planeta, mas através do pensamento ele continua ligado e continua nos ajudando, tá certo? A gente não entende muito como é que isso acontece pela nossa falta ainda de capacidade de entender tudo, mas é dessa maneira que acontece. Aí, nessa nota, tem outras coisas. Sim, aí como eu estava falando que existe milhares de espíritos bons e milhares, milhões, não sei quantos, infinitos, porque Deus não está sempre criando, né? Deus sempre criou. Então, existem infinitos espíritos imperfeitos, infinitos espíritos bons, infinitos espíritos puros, tá certo? Aí, nessa nota, né, Kardec fala dos espíritos elevados que passam pouco tempo na Terra. E os espíritos vulgares, tá certo? Ele fala também dos intermediários, que é aqueles espíritos que ainda estão dentro dos espíritos imperfeitos, mas dentro desses espíritos imperfeitos nós temos 5 classes e a gente vai se melhorando dentro ainda dessa ordem. Vamos dizer assim, o pior, são os espíritos impuros, são aqueles ligados ao mal, ele se compraz, ele se sente feliz em fazer o mal. E a proporção que eles vão se melhorando, ele passa para ser levianos, ser neutros e assim por diante. Dentro da mesma ordem, a gente vai se melhorando, até a gente conseguir passar para a ordem seguinte. Aí Kardec fala dos espíritos vulgares. Veja só, esses são os que nele, ou seja, no planeta Terra. Ele está falando em relação à Terra. Os espíritos vulgares. Esses são os que nele ficam de modo, por assim dizer, fixo e constitui a massa da população invisível do nosso globo terráqueo. Então, gente, a maioria dos invisíveis, eles estão aqui, são de espíritos, quando ele diz espíritos vulgares, são espíritos de terceira ordem, tá certo? Não é obrigatoriamente espírito mau, mas lógico que tem também esses espíritos ligados ao mal. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos, a mesma inclinação que tinham quando revestido pelo envoltório carnal. E daí, o que é que eles fazem? Eles se intrometem nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nos nossos divertimentos, tá certo? Nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, há alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, o que é que nós falamos quando nós estamos fazendo um tratamento de obsessão? Ah, você se melhora, você faz o evangelho, você tem pensamentos bons, você se liga a trabalhos na caridade, e aquele que está ali lhe incomodando, tá certo? Aquele obsessor, que ele tem um motivo para isso, que está ali. Às vezes, o que é que acontece? Desperta neles também para se melhorar. Então, o objetivo nosso não é afastar o nosso obsessor. O bom é a gente crescer junto com ele. Porque a proporção que nós vamos encarnando, desencarnando e vivendo é ligar por afetividade aquelas pessoas a quem nós, de alguma maneira, magoamos. E aqueles que nos magoaram também. Então, o objetivo é
a gente está aqui para aprender a amar, certo? Nós estamos aqui aprendendo a amar. Então, que a gente pense no nosso obsessor. Agora, se ele não quer crescer, a gente cresce e afasta aquela sintonia e muitas vezes a gente realmente ele não atinge mais, não interfere mais nessa nossa existência, tá certo? Mas a nossa ligação ainda vai ser necessário, ao longo do tempo, se ajustar, tá certo? Porque todos nós, um dia, seremos assim, vamos nos amar, independente, não seletivos como hoje, mas de uma maneira ampla, tá bom? Então, veja só que a importância dessa nota de Kardec para a gente ter cuidado, exatamente para a gente saber a população invisível que está ao redor de nós. E, logicamente, também tem os espíritos bons, como nós já falamos. Aí a questão seguinte é a 318. Aí Kardec pergunta: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Erraticidade, gente, é um termo técnico, né? É um termo da ciência espírita. Kardec explica lá que a erraticidade é justamente os espíritos que estão desencarnados, mas que precisam de reencarnação para se melhorar. Tá certo? Porque nós encontramos todos os espíritos em 3 estados. Os espíritos puros ou perfeitos, eles já estão no seu estado definido. Os que estão na erraticidade são espíritos desencarnados, mas que ainda precisam voltar a reencarnar para se melhorar. No caso, são os espíritos de 2ª ordem e de 3ª ordem, tá certo? E os espíritos encarnados, que somos nós. Então, nós nos encontramos em um desses 3 estados. Então, a erraticidade é exatamente isso aí. Então, Kardec perguntou: será que as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? E a resposta, ele diz logo: muito. Não é pouco. É muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, como nós já citamos aqui, quando a gente desencarna, a nossa visão, a nossa compreensão, tudo é maior do que quando estamos envoltos nesse corpo, né, que nos bloqueia. Logicamente que tem aqueles que estão mais materializados, mais ligados à matéria, e às vezes desencarna e continuam achando até que estão vivos, tá certo? Eles nem conseguem, às vezes, distinguir que estão ainda do outro lado. Passa muitos e muito tempo para poder descobrir isso. Nós vamos, inclusive, ver um pouquinho mais na frente sobre isso. Aí, nessa ideia, Kardec dá um exemplo, que é do bispo de Barcelona. Vou contar a história bem rapidinho, para quem nunca ouviu falar, mas eu acho que a maioria, é o Auto de Fé de Barcelona. É que, em 1861, Kardec pegou cerca de 300 livros espíritas, né, tanto escritos por eles como por outros autores, e enviou para Barcelona, que era para ir para uma livraria para ser vendido. Aí, quando esses livros passaram pela alfândega, lá em Barcelona, aí um bispo, Antônio Palau Termes, ele achou de confiscar esses livros, né, de prender esses livros, porque ele disse que era totalmente contra ao que a fé católica dizia. Então, ele pegou esses livros e a determinação dele foi de queimar lá em praça pública. Inclusive, sem indenizar, né, nada dos proprietários do livro, que no caso era Allan Kardec, né, sem indenizar. Ou a livraria que já tinha, talvez, pago os livros, né? Então, mas esse ato, o Auto de Fé, essa queima desses livros em praça pública, juntou muitos curiosos e foi assim muito comentado pelos jornais do local, inclusive de outros países. E isso, gente,
foi um benefício, inclusive, para o espiritismo. Até a própria espiritualidade já tinha comentado com Kardec sobre isso. Que se espalhou a notícia, porque todo mundo ficou curioso. Disse, puxa, que livro é esse? Né? Que livros são esses? O que ele contém? Para fazer um espetáculo desse, de queimar em praça pública, fazer uma fogueira desse tamanho, sair em jornal. Então, aí o espiritismo se espalhou bem rapidinho na Espanha e, inclusive, em outros países. Aí, 9 meses depois, esse bispo desencarna e um dos confrades lá, que morava em Barcelona, né, ele escreve para Kardec e dá a sugestão para Kardec evocar esse espírito. Aí Kardec aceita, né, essa sugestão, faz uma reunião, e antes dele, ele prepara logo algumas perguntas que vai fazer para o bispo, e antes dele fazer as perguntas, aí o bispo se apresenta espontaneamente, e ele fala, eu vou falar só um trechinho bem rápido do que ele fala, né, do que ele comentou durante essa evocação dele. Ele disse, auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer, não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas gritarão com a voz do anjo, Caim, que fizeste de teu irmão? Que fizeste de nosso poder, que deveria consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para começar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho levaram a evitar. Essa voz terrível me disse, queimaste as ideias, e as ideias te queimarão. No finalzinho, ele pede oração. Ele diz, orai por mim, orai, porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor. E ele colocou, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. E no final, aí a Kardec, inclusive, pede, no final desse diálogo, pronto. Aí ele pede, inclusive, para nós espíritas, sempre que a gente lembrar desse dia do Auto de Fé, que é 9 de outubro de 1861, que a gente também eleve o nosso pensamento para esse bispo, que talvez, quem sabe, até ele já encarnou e está até divulgando o espiritismo, ou vai reencarnar, né? Mas que realmente você vê que a ideia mudou. E Kardec disse que não é nada de estranho a gente ter uma ideia hoje e, quando desencarna, essa ideia vem, se aplica e a gente vê que realmente estava totalmente equivocado. A última pergunta. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Eu achei tão importante, tão interessante, né, essa pergunta, porque a gente já teve muitas vidas, já morremos várias vezes, inclusive todo dia a gente sai do nosso corpo. Então, para que esse espanto todinho, né? Por que esse espanto? Kardec perguntou, aí a espiritualidade diz, isso é apenas o efeito do momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando perfeitamente da sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, veja só, ele diz que, por que esse espanto, né? Quando a gente desencarna. Quando ele diz aqui, isso é apenas o efeito do momento da perturbação, a gente entender essa palavra perturbação dentro da doutrina espírita. Porque, às vezes, perturbação, como quase todas as nossas palavras, nosso português, tem vários significados, né? Então, ele manda a gente ler um pouquinho a questão 163 a 165, que trata exatamente, também faz parte dessa segunda parte desse livro, sobre a perturbação que se segue à morte, para a gente entender o que é essa perturbação. Aí Kardec perguntou, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois que deixa o corpo? Aí ele disse que imediatamente não é bem um termo. A alma ela passa por um momento, um tempo de perturbação. E a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo
é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ele diz que não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está mais purificado, ele se reconhece quase que imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Então, justamente para a gente entender essa perturbação, é como talvez tenha acontecido com a maioria dos presentes. Comigo, já aconteceu 2 vezes, que eu lembro. De eu acordar e não saber se era de manhã ou de tarde, saber se ia trabalhar ou não. Quer dizer, aquela confusão, aquele negócio, mais questão de segundos. Então, quando a gente desencarna, essa perturbação que ele está falando é exatamente isso. Onde é que eu estou? Quem sou eu, né? Para onde vou? Então, essas indagações que a gente fica sem entender, acontece com todos nós. Uns pode durar apenas alguns minutos, outros algumas horas, uma semana, um mês, ano, tá certo? Depende do grau de elevação de cada um, tá certo? Agora tem uma coisa que eu achei na 165, uma coisa muito importante, gente, que eu acho que vale a pena para a gente encerrar o nosso estudo, para que a gente se estimule com o que nós ouvimos hoje do Evangelho de Jesus. Kardec perguntou o seguinte: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que é que vocês acham? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração dessa perturbação nossa? Sim, né? A maioria disse sim, exatamente. A importância da gente ter esse conhecimento. E como Kardec falou antes, não é uma teoria apenas, não é um sistema, é uma coisa comprovada, tá certo? É uma coisa comprovada. Nós temos vários exemplos e, principalmente nós que estamos já envolvidos nesse estudo do Espiritismo, ainda temos assim uma maior certeza disso. E a gente precisa, cada vez mais, através do estudo, através das atitudes, a gente consolidar esse pensamento que o Espiritismo nos traz, para a gente viver realmente como reencarnacionista, viver realmente como aquele que crê na existência de Deus, que crê na imortalidade da alma, que crê na reencarnação, que crê na comunicabilidade dos espíritos, que essa vida daqui não é para a gente desmontar a nossa mala aqui, vamos deixar para desfazer a nossa mala lá, porque lá é que é a nossa pátria verdadeira, é nossa vida, tá certo? Então, aí vem só a resposta, maravilhosa. Influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. É o que acontece com nós, para ver se a gente, quando desencarnar, essa perturbação seja mais rápida. Agora, tem uma coisa, tem um mas, né? Kardec adora dizer uma coisinha, dizer mas, né? Então, ele diz aqui também, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, a gente conhecer o Espiritismo é uma influência grande, é uma influência que nos ajuda, mas praticar o bem e consciência pura, tá certo? Aí sim é a maior influência. É exatamente isso aí. Porque você ter a teoria e não ter a prática, não tem muito. E a gente vê muitos exemplos disso. Então, porque a gente poderia até perguntar, então só o espírita que tem mais certeza disso é que não vai ter essa perturbação, que não vai... Não, você pode ser ateu. Mas se você é um homem de bem, se você faz o bem, você vai chegar lá, você vai dizer, puxa, eu fui ateu, mas que besteira minha, né? Porque realmente a vida continua, o universo é isso aqui e tal. Tá certo? Então, que a gente tenha isso em mente, que a gente realmente estude, aproveite essa encarnação, gente, aproveite, tá certo? Aqueles que estão mais velhos, né, às vezes a gente diz, puxa vida, não vou ter tempo de ler tudo, de aprender tudo. Não se preocupe, lá no plano espiritual a gente continua estudando, tem grupo de estudo, tem tudo que nós temos aqui para nos ajudar, tá certo? Que a paz de Jesus continue nos envolvendo e que cada dia mais a gente procure seguir o nosso modelo e guia.